Formada há mais de 130 milhões de anos após o início da separação de América do Sul e África, a Bacia de Santos é a maior bacia sedimentar marítima brasileira. Com mais de 352 mil quilômetros quadrados, estende-se de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, a Florianópolis, no estado de Santa Catarina. É uma típica bacia sedimentar de margem atlântica, apresentando, porém, uma evolução geológica diferente das bacias de Campos e Pelotas, respectivamente a norte e sul de Santos. Na região de águas profundas, ocorre o desenvolvimento de reservatórios carbonáticos abaixo de uma camada de sal com até 2 quilômetros de espessura, caracterizando uma das maiores províncias de petróleo do mundo. No contexto de águas mais rasas, identifica-se uma ampla gama de reservatórios arenosos e carbonáticos, principalmente acima da camada de sal, com acumulações de óleo leve, óleo pesado e gás não associado. Os primeiros trabalhos exploratórios tiveram início nos anos 70, mas foi na primeira década do novo milênio que a região ganhou importância como uma das principais províncias petrolíferas do Brasil. A partir de 2001, a Petrobras alterou sua estratégia de prospecção, até então concentrada na Bacia de Campos, responsável pela maior parte da produção nacional de petróleo, para também intensificar a pesquisa de novas jazidas nas bacias do Espírito Santo e de Santos. Esse esforço reverteu na primeira grande descoberta na Bacia de Santos, o Campo de Mexilhão, que teve comercialidade declarada em 2003. Localizado a aproximadamente 160 quilômetros da costa de Caraguatatuba, em São Paulo, é o maior campo de gás não associado do país, com volumes recuperáveis estimados em 68 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Nessa época, a região possuía apenas 2 campos em produção: Coral, em operação desde 2002 no estado do Paraná, e Merluza, desde 1993, no estado de São Paulo. Os bons resultados de Mexilhão incentivaram a companhia a expandir suas atividades em outros polos da bacia. Em 2005, outros 2 campos tiveram sua comercialidade declarada: Uruguá e Tambaú, localizados na costa do estado do Rio de Janeiro e portadores de reservatórios de óleo leve e gás natural. Diante do desafio de estabelecer a melhor estratégia para desenvolver essa grande bacia sedimentar, a Petrobras decidiu em 2005 criar nova unidade de exploração e produção. No final do mesmo ano, a diretoria de EIP reuniu um grupo de gerentes e técnicos de toda a companhia com a incumbência de estudar subsídios para sua organização. O resultado do trabalho incluiu um plano diretor, com um detalhamento da potencialidade da bacia e seus gargalos tecnológicos, bem como recursos físicos e humanos necessários para o seu desenvolvimento. Dessa forma, em 5 de janeiro de 2006 foi criada a Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Santos, com o anúncio 6 dias depois da instalação da unidade na cidade de Santos, no litoral paulista. O novo plano diretor já indicava um potencial de produção diária de cerca de 900 mil barris de petróleo e de 55 milhões de metros cúbicos de gás natural. Os rumos da exploração e produção de hidrocarbonetos na Bacia de Santos mudariam rapidamente com a conclusão da perfuração do primeiro poço na área do pré-sal, o RJ-617, finalizado em 2006 no prospecto Paraty do bloco BMS-10, na costa do Rio de Janeiro. Desde então, uma série de descobertas no pré-sal colocou o Brasil em posição de destaque. A área de Tupi, anunciada em novembro de 2007, com volumes recuperáveis estimados entre 5 e 8 bilhões de barris de óleo de ótima qualidade, é uma das maiores do mercado mundial de petróleo das últimas décadas. Junto a outras ocorridas no mesmo polo, possibilitará ao país quase dobrar suas reservas provadas atuais de hidrocarbonetos.
O plano estratégico da Petrobras tem como meta produzir diariamente 1 milhão de barris de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos em 2017, chegando a 1.800.000 barris 3 anos depois, o equivalente a toda a produção média brasileira de petróleo de 2008. Em 2009, os primeiros projetos totalmente implantados pela nova unidade de exploração e produção começaram a operar. O primeiro concluído foi no campo de Lagosta, com produção diária de seu único poço de 1,5 milhão de metros cúbicos de gás natural, iniciada em abril do mesmo ano. O poço é interligado à plataforma de Merluza, distante 6 quilômetros de Lagosta e 180 quilômetros da costa de Praia Grande, em São Paulo. Em 1º de maio de 2009, a Petrobras começou a operar o teste de longa duração TLD na área de Tupi, por meio do FPSO BW Cidade de São Vicente, produzindo cerca de 14.000 barris por dia de petróleo leve, com o objetivo de conhecer melhor os campos gigantes descobertos no polo pré-sal a partir de 2006. Em 22 de março de 2010, as áreas de Tiro e Sidon, descobertas em 2008 na parte sul da Bacia de Santos, também começaram a produzir, por meio de um teste de longa duração. Com volumes diários de aproximadamente 17.000 barris, a plataforma SS-11, a 210 quilômetros de Itajaí, em Santa Catarina, produz petróleo leve de ótima qualidade. A implantação de um sistema definitivo para a área está na fase de concepção e deve operar em 2012, com produção diária estimada em 80.000 barris de óleo. Para a melhor distribuição da responsabilidade pelas operações de exploração e produção da Bacia de Santos, foi criada, em julho de 2010, a Unidade de Exploração e Produção do Sul. A unidade, sediada no município de Itajaí, em Santa Catarina, passou a responder pelas operações da parte sul da Bacia de Santos, permitindo também à unidade da Bacia de Santos maior direcionamento às operações nos polos Uruguá-Tambaú, Mexilhão, Merluza e Pré-Sal. No segundo semestre de 2010, é concluída a instalação da plataforma de Mexilhão PMXL1, com capacidade de processar diariamente até 15 milhões de metros cúbicos de gás natural e 20.000 barris de condensado do campo de Mexilhão. Esta unidade de produção atinge uma altura total de 227 metros, equivalente a um edifício de 58 andares. Já o projeto Uruguá-Tambaú, cuja operação também começou em 2010, tem produção diária estimada, nos primeiros anos de explotação desses campos, de cerca de 9 milhões de metros cúbicos de gás natural e 35.000 barris de óleo leve e condensado. O sistema, com esses dois campos distantes 13 quilômetros entre si, tem sua produção processada no FPSO Cidade de Santos, com capacidade de produzir até 10 milhões de metros cúbicos de gás natural e 40.000 barris de óleo leve e condensado por dia. Ainda em 2010, o FPSO Dynamic Producer iniciou outro teste de longa duração no pré-sal na área de Guará, com produção de 14.000 barris por dia de petróleo leve. Mais 16 testes de longa duração estão previstos no pré-sal da Bacia de Santos até 2013, através dos FPSOs BW Cidade de São Vicente e Dynamic Producer. O ano de 2010 também marca a primeira produção comercial no pré-sal da Bacia de Santos, o projeto piloto de Tupi, com capacidade diária de 100.000 barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás, realizado com o FPSO Cidade de Angra dos Reis. O gás de Tupi, assim como o de Uruguá, Tambaú e Mexilhão, é escoado por uma malha de dutos até a unidade de tratamento de gás Monteiro Lobato, a UTGCA, localizada em Caraguatatuba. Com capacidade total de processamento de 18 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, a UTGCA ocupa uma área total de cerca de 1 milhão de metros quadrados e contempla a possibilidade de obras de expansão para receber ainda mais gás proveniente do pré-sal. Outros 2 projetos pilotos entram em produção em 2013, em Guará e Tupi Nordeste, ambos com capacidade diária para produzir 120.000 barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás natural,
respectivamente através dos FPSOs Cidade de São Paulo e Cidade de Paraty. As duas unidades afretadas pela companhia contemplam a utilização de grande conteúdo local em suas construções, fortalecendo assim o mercado interno brasileiro. Para atingir a produção desafiante de 1 milhão de barris diários no pré-sal da Bacia de Santos, a Petrobras contratou a fabricação em série de 8 cascos de navio plataforma, chamados FPSOs replicantes, a serem construídos em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. A atividade exploratória continua intensa e esse cenário deverá permanecer nos próximos anos. Há 10 sondas de perfuração operando na área e novas sondas já foram contratadas para iniciarem a operação até 2012. Muitas outras serão construídas no país, contribuindo para o fortalecimento da indústria nacional. A Petrobras construirá, na cidade de Santos, sua sede definitiva, visando reunir em um único local os 5 endereços ocupados hoje pela companhia no município. Para isso, em 2008 foi adquirida uma área de 25 mil metros quadrados no bairro histórico do Valongo, onde serão construídas 3 torres, cada uma para cerca de 2.000 pessoas, que serão as responsáveis pela coordenação das operações da bacia. Com a construção da sede, além de outros projetos em andamento na região, o bairro passará por um profundo processo de revitalização. A futura sede da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Santos, primeiro prédio com certificação verde da cidade, prevê em seu projeto o uso inteligente de recursos naturais, com iniciativas modernas e alinhadas à postura da companhia de atuar de forma ambientalmente responsável. O sucesso dos projetos de exploração e produção da Petrobras não depende somente de navios e equipamentos de petróleo, mas também de processos. Por isso, será implantado um grande projeto para atender a esta premissa, o GIOP, Gerenciamento Integrado de Operações, com o qual será possível realizar as operações de forma integrada, com qualidade e segurança operacional. O primeiro a operar neste conceito inovador na Bacia de Santos é o Piloto de Tupi, desde 2010. Desde 2009, o Centro de Estudos de Geologia da UOBS é responsável pelo gerenciamento do acervo de rochas e pela caracterização petrofísica, sedimentológica e estratigráfica dos campos produtores da Bacia de Santos. Estas análises dão suporte aos estudos para locação de poços, otimização dos reservatórios e descobertas de novos campos de óleo e gás. Para dar suporte às operações, hoje são utilizadas 3 áreas de apoio aéreo a partir dos aeroportos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Itanhaém, em São Paulo e Navegantes, em Santa Catarina. Além de 3 outras para apoio marítimo, em Macaé, no Rio de Janeiro, e em Itajaí, em Santa Catarina. 2 novas bases logísticas completas também estão em estudo, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e em parte da área da Base Aérea de Santos, no Guarujá, em São Paulo, que oferecerão apoio portuário, aeroportuário e de armazenamento, além de estrutura de defesa ambiental. Todos esses projetos contribuirão para colocar a Bacia de Santos em posição de destaque no mercado produtor de petróleo e gás natural, e o Brasil como um dos mais importantes produtores mundiais de hidrocarbonetos. Petrobras. O desafio é a nossa energia.